a doença que a gente está procurando não tem tratamento, não tem cura, vale a pena a gente procurar essa doença? Quando a gente descobre um câncer de próstata, não necessariamente a gente tem que operar e ser radical. Por que muitos médicos continuam pedindo tantos exames, mesmo quando o benefício é pequeno, hein? Isso tem relação com medo de processos ou existe uma influência da indústria médica e farmacêutica? O número de exames pedidos para o médico é diretamente proporcional à sua ignorância. Pedir exames com radiação constantemente, por si só, aumenta o risco de câncer. Manter sua vida intelectual tendo desafio de manter seu relacionamento social. Quando eu me tornei médico, não foi quando eu me formei, não foi quando eu completei a residência médica. Pode falar. Olá, começa agora o Pode Falar e hoje o programa é importantíssimo para quem está na terceira idade e vai chegar nela, portanto, é importante para todo mundo, não é isso? Nós vamos abordar o excesso de exames na terceira idade. Em muitos casos, a alternativa ou a tentativa de prevenir doenças acaba gerando mais sofrimento, riscos e até novas doenças. Onde está o limite entre prevenção e exagero? Para responder a essa e outras perguntas, óbvio, eu converso agora com o Dr. Arnaldo Lichtenstein. Olá, Dr. Arnaldo Lichtenstein, tudo bem? Muito obrigado por falar sobre esse assunto tão importante, né? Oi, William. De novo, um grande prazer estar com você e com a sua audiência, querido. Pois é, você viu que na abertura aqui eu falei, esse é um assunto importante para quem vai chegar aos 70 ou, né, ou mais, e para quem já está nela, quer dizer, todos nós, não é isso? E a minha pergunta vai nesse sentido. Existe uma idade, Lichtenstein, em que procurar doenças demais ou procurar doenças pode acabar provocando mais problemas do que benefícios? Essa é a filosofia do que é um check-up. Tá? Então, a gente tem que entender, primeiro, check-up tem uma coisa científica por trás dela. Que tipo de exame pode dar a nossa resposta e que tipo de resposta a gente pode ter em termos de prevenir doenças. Então, basicamente, existem alguns princípios. Se a doença que a gente está procurando não tem tratamento, não tem cura, vale a pena a gente procurar essa doença? Olha que loucura. Mas acontece no dia a dia. Por exemplo, Alzheimer, doença de Alzheimer. Já existem testes para se ver a doença bem no seu começo. Uhum. Mas a doença não tem um tratamento específico. Então, você saber que você ou vai ter uma grande chance de ter a doença com um teste genético, ou que a doença está começando em você por ressonância funcional ou até por líquor, exame de líquor da espinha, isso vai trazer para você uma angústia. Você vai viver com a espada na sua cabeça e não vai poder fazer nada em termos do que as orientações basais sem os exames poderiam ter o mesmo efeito. Então quer Então, dizer quer que tem dizer, exames que são importantes serem feitos, é isso? e tem alguns exames que tem que ser discutido o que eu quero fazer com isso. Por exemplo, existe teste genético para uma mulher que teve, por exemplo, na família, câncer de mama. Se esse teste genético, BRCA, por exemplo, vier positivo, fala que essa mulher tem 80 ou mais por cento de chance de ter câncer. Então, ela vai precisar tomar uma decisão: tirar as duas mamas e os dois ovários sem ter o câncer, Angelina Jolie. Ou viver com a angústia de que eu preciso a cada 6 meses fazer uma mamografia ou ressonância de mama. Então, quer dizer, a gente precisa conversar com o que implica esse exame. Tá. Então, Aí, eu nesse fazer caso aí um que você exame, falou, há um histórico familiar, né? Quando há um histórico por familiar, aí você exemplo, aprofunda no assunto, é isso. é isso. Mas Tá. aí a mulher vai ter que concordar em o que vem depois do exame. Uhum. Né? Então, não é simplesmente, olha, você tem 90% de ter chance de câncer de mama ou de ovário, ter logo. Não, não é assim que funciona. Quer dizer, você tem que lançar a bomba,
mas tem que ter alternativas para isso. E E é quando você. isso que é a Não, pois não. Pode... ciência a ciência do check-up é exatamente essa, né? Quer dizer, o que o exame pode trazer e o que eu tenho que fazer a respeito disso. Ou simplesmente orientar uma vida saudável que vai evitar muitas doenças. E aí a gente pode enumerar exame a exame, órgão a órgão do corpo, e a gente tem já estudos e respostas para isso. E você também tem que examinar a idade do paciente, né? Isso porque o paciente, por exemplo, uns 70 anos de idade, descobriu um câncer de mama e vai ter uma ação muito. Vai ter que fazer quimioterapia e etc. Um sofrimento muito maior fazendo o tratamento. Como é que se procede nesse caso? Eu tenho até mais com dados, que é o câncer de próstata. Por Tá. exemplo, câncer de próstata, a gente sabe que, por exemplo, uma pessoa que morre aos 80 anos e se faz autópsia, e a pessoa morre por qualquer causa, um infarto, um acidente, qualquer coisa, e se você fizer autópsia, em 30% quase dessas pessoas já tem um câncer de próstata. Ou seja, é um câncer que está lá quietinho, mas a pessoa morreu por outro motivo. Então, quando a gente descobre um câncer de próstata, não necessariamente a gente tem que operar e ser radical, como o que se pensava antigamente. Ele está no começo, então a chance de cura, fazendo muita agressão ao corpo, é melhor para evitar uma doença espalhada. O câncer de próstata, felizmente, na sua maioria, ele não faz um estrago tão grande na pessoa. E tem câncer, sim, que são muito invasivos. O problema é que a medicina não sabe qual que vai ser invasivo ou qual que vai ser o quietinho, o indolente, que a gente chama. Então, hoje em dia, já tem recomendações que, quando o câncer está muito no começo, não merece operar e fazer aquela cirurgia Entendi. radical que, em 20% das vezes, leva a impotência ou incontinência. Com Uhum. a cirurgia robótica melhora, mas não zera esse risco. Então, muitas vezes, com um câncer, com um Gleason, que é o estadiamento de 4, 5, por exemplo, a recomendação é observar de perto e, se ele começar a crescer, aí a gente aborda. Mas não é o fato de ter um câncer em estágio inicial que vai ser o médico mais agressivo que a doença. Mas Essa é a isso, coisa mais básica. mas isso para qualquer idade? Para qualquer idade. Então, Ah, o câncer de próstata, o rastreamento tem que ser feito primeiro com histórico familiar, né? Então, aí você pode começar aos 45 anos se você tiver doença na família. Se não, 45 ou 50 anos aí ainda tem uma briga de fazer o rastreamento. E o que é o rastreamento do câncer de próstata? O PSA, o ultrassom e o toque retal. E aí, quando você encontra uma alteração nesses exames, você vai progredir a investigação até ok. uma biópsia de próstata. Uhum. Mas quando você faz o primeiro exame no doente, por exemplo, o PSA, que é geralmente o que você começa erradamente, você tem que conversar com o doente. Olha, se isso vier aumentado, você vai ter que fazer uma biópsia. Se a biópsia tiver um câncer, a gente vai seguindo os passos. Isso que a gente chama de decisão compartilhada. E não necessariamente toda decisão é na opinião do médico e nem toda decisão é ser agressivo para erradicar a doença no seu começo, por exemplo. Deixa eu estar. Então, essa é a grande arte da coisa. Tá, por que que muitos médicos continuam pedindo tantos exames, mesmo quando o benefício é pequeno, hein? Isso tem relação com medo de processos ou existe uma influência da indústria médica e farmacêutica? Opa, essa pergunta Eu é tô uma puxando, pergunta que tem resposta. eu tô Tem puxando sua resposta. língua, né? Não, a ideia basicamente é o seguinte: eu falo não só para check-up, para doença também. Uhum. O número de exames pedidos para o médico é diretamente proporcional à sua ignorância.
Se o médico sabe o que ele tem, ele não vai pedir tantos exames. Você vai pedir Entendi. poucos exames e precisos. Nos Estados Unidos, isso é uma coisa sem dúvida. Nenhum juiz vai acreditar que o médico fez o diagnóstico de pneumonia sem pedir uma tomografia, no mínimo, tomografia. Radiografia não existe mais, né? Quer dizer, não se confia mais. Então, quer dizer, a ideia é sim, medo de processo é uma coisa, insegurança do médico é outra coisa, má formação do médico é outra coisa, exigência do doente, a pressão do doente é outra coisa, pressão de laboratório é outra, ou seja, é uma tempestade perfeita onde tudo conspira a favor de fazer mais exames e mais exames caros. Veja, É, só para dar um exemplo, Estados Unidos, 18% do PIB americano é gasto em saúde. E isso vai explodir. O Obama já tentou resolver com o Obama, o Obamacare. Obamacare, não deu certo. O Trump tentou mexer nesse vespeiro, não deu certo. E a coisa só aumenta e uma hora vai explodir. Tá? As Pois é. pessoas escolhem emprego nos Estados Unidos não pelo emprego ou pelo salário, mas pelo convênio médico que dá direito, né? Isso daí foi muito claro na Covid. Os americanos sobreviviam a 10, 20, 50 dias de UTI e quando chegavam para casa, a casa estava penhorada e perderam a casa, tiveram que morar em carros, né? Quer Sim, dizer, venderam a casa para poder salvar a vida no hospital. isso é uma Então, isso realidade aqui. Eu moro é nos uma Estados Unidos, loucura, é uma isso é uma loucura. realidade desse país. A saúde é muito cara. As É pessoas ficam isso. com medo de entrar no hospital. Um dia, 2 dias do hospital é praticamente o valor de uma casa. Vamos falar. Porque se É, faz muito exame. exato. Vamos falar sobre Vamos então isolar alguns exames. Vamos falar sobre exames específicos e que Ó, são muito ó, usados hoje pela ó. medicina, principalmente aqui nos Estados Unidos. Só para como um alerta para as pessoas. Eu fiz, por exemplo, aqui uma tomografia de corpo inteiro, e passei muito mal, Liechtenstein, durante o exame por causa do contraste utilizado. A pressão subiu muito, tive um risco. Eu assustei o médico que estava fazendo o exame. E depois apareceu um pontinho no pulmão, né, que você me explicou que não era nada, né? E esse é um exemplo de achado incidental, não é isso? A pessoa descobre É algo isso. benigno que pode acabar levando a intervenções desnecessárias, né? Foi isso que você me explicou. Esse é um dos grandes riscos da medicina moderna? Muito, porque os exames ficaram muito sofisticados, muito precisos. Então, ele vê coisas que existem no corpo, mas o médico não conhecia. Uhum, Então, o clássico são esses nódulos pulmonares, bolinhas, menores que meio centímetro, e tem características que podem ser do bem ou do mal, né? Então, quando você faz e acha, por algum outro motivo, estou fazendo por uma pneumonia, e acha essas bolinhas, é um incidentaloma. O que, que a gente faz a partir daí? Por exemplo, tem que repetir esse exame depois de um tempo. E aí, se mantiver igual em tamanho, esquece. Na barriga é a mesma coisa, né? Você acha bolinhas, né? E essas bolinhas geralmente são na glândula suprarrenal, que é o grande exemplo do incidentaloma, e não é um tumor e não é uma metástase. Mas, dependendo da característica, você tem que continuar a investigação. Cistos renais, isso é uma coisa muito comum, né? E dependendo do cisto renal, você não faz nada ou observa e repete isso. Ou seja, é muito comum o incidentaloma, já tem até o nome. Oma de tumor, né? A paródia, um uhum, tumor descrito incidental que não é câncer. E que leva, algumas vezes, ao overtreatment, né? O tratamento excessivo para uma não doença, né? E aí começa, eu faço mais diagnósticos e vem junto tratamentos da indústria farmacêutica ou uhum. da insegurança do médico que não absolutamente não precisam. E isso tem muitos estudos a cada órgão, a cada exame que se faz. Por exemplo,
quando você falou de uma tomografia, quando a tomografia é indicada para fazer rastreio de alguma coisa? Quase nunca. Tá? Então, por exemplo, a tomografia de tórax é indicado em tabagistas, né, com uma grande carga tabágica por muito tempo. Qual tomografia que se pede? Uma tomografia especial de tórax com baixa radiação. Por quê? Porque pedir exames com radiação constantemente, por si só, aumenta o risco de câncer. Sim. Então, tudo que eu poderia diminuir, tendo um câncer de pulmão no início, que eu poderia melhorar, é sobreposta por uma radiação excessiva há muito tempo. Então, só vale a pena pedir tomografia para um tabagista de pulmão se for de baixa radiação. Olha como é a coisa. E nunca pedir de corpo inteiro, tá? Então, para check-up e tomografia de corpo inteiro, absolutamente não é indicado, em qualquer idade. Em Tá. qualquer idade. Vamos para o segundo aí, que eu também acho, que também já fiz, que é a colonoscopia, né? Que é indicada a partir dos Isso. 50 anos e tal. Eu fiz esse exame também e posso dizer que o preparo foi extremamente desgastante, pelo menos para mim. Depois assinei um termo, Liechtenstein, incrível, concordando que havia risco de perfuração e também na sedação. Que ó, você pode morrer nesse exame. Eu fiquei assustado, confesso para você, e quase desisti, mas eu acabei fazendo. E aí? Os riscos desse exame? E ele é tão necessário assim? Sim, ele é um ótimo exame como parte do rastreamento de câncer do intestino, e não 50 anos, 45. As diretrizes mudaram porque pode salvar vidas entre 45 e 50 anos. Qual que é o princípio disso? Quando você forma um pólipo intestinal, tem dois tipos, mas um pólipo que pode virar câncer em 10 anos. Ou seja, o período entre aparecer o pólipo e um câncer é muito longo. Então, eu tenho condição de intervir aí, e essa intervenção é tirar o pólipo mesmo só no exame. Então, é um excelente exame. O que acontece é o seguinte: primeiro, tem outros exames além desse. Por exemplo, um exame de fezes pedindo uma pesquisa microscópica de sangue que não dá para ver nas fezes normais, e se ele tiver esse exame positivo, aí a gente faria a colonoscopia. E aí, se a colonoscopia é normal a partir dos 45 anos, e se você não tiver história familiar, você pode repetir ela depois de 5 ou 10 anos. Quer dizer, é um longo tempo sem o exame. Se tiver pólipos, a gente repete mais Bom, frequentemente. mas então E tem que quais fazer o são? exame, é isso? E tem que fazer o exame ou o sangue oculto das fezes, que chama. Mas aí, quais são os riscos desse exame? Isso é super importante. Por exemplo, a desidratação é uma coisa muito comum, porque a gente provoca uma diarreia intensa para o intestino estar preparado, né? Porque é uma endoscopia. Eu tenho que ver por dentro do intestino e não pode ter fezes. A gente chegou a estudar isso lá no Hospital das Clínicas, os doentes que estavam internados, que não podiam fazer essa colonoscopia em ambulatório. Ou seja, idosos que já têm doenças outras. E se optou por fazer essa colonoscopia. 40% desses pacientes desidratavam a ponto de piorar a função do rim. Olha, metade quase. Mas isso por causa da Então, idade? por causa de comorbidades e provavelmente por muito mais jovens também acontece isso, só que a gente nem dosa o exame de creatinina durante o exame, porque depois se bebe água e fica por isso mesmo. Mas sim, 40%. E aí eu tenho que hidratar muitas vezes soro na veia, e porque não consegue beber água sozinho. Existe também o risco de que você está colocando o aparelho lá, a perfuração é bem mais rara, mas você pode, bactérias do intestino saírem para a corrente sanguínea, uma translocação bacteriana que a gente chama. E como se fosse uma bacteremia, quer dizer, bactéria na circulação, que pode ter complicações também gravíssimas, até sepsemia.
Então, puxa vida, olha só. Então, mesmo com tudo isso, esse exame é fundamental fazer, porque o câncer de intestino é pior que o exame. Sempre isso, tá? Mas se É o você não mesmo tem, mas se princípio. você não tem nenhum histórico de câncer na família, mesmo assim tem que fazer, Liechtenstein, correndo Tem, porque todos esses riscos que você disse aí? exatamente, porque isso daqui é isso, estudos científicos já mostram que, sem dúvida, 40, a partir dos 45 anos, isso mudou a questão de 2 anos atrás. Antes se falava 50 anos, tá? Por quê? Porque a nossa alimentação está cheia de alimentos processados, não tem fibras, as pessoas são ressecadas, então tem um monte de coisas ambientais que aumentam o risco de intestino. Mesmo as Mesmo pessoas sem com mais de 70 anos. Aí não, aí sim, 70 anos sim, mas acima de 75 anos não. Então, o que está recomendado fazer é a partir dos 45 anos Tá. até os 75 anos. E é uma conta simples. Se a gente fala que esse pólipo vai ser transformado em câncer aos Em 10. 85 anos, Uhum. nós estamos falando a média da É, população é 85 anos e, portanto, depois disso, estatisticamente, você está morto. é. Então, mas se você tem uma família longeva, todos viveram 100 anos, você está ótima aos 75 anos, a discussão existe se você faria ou não esse exame. Tá? Então, quer dizer, isso daí com certeza vai mudar de acordo com as características individuais da família dessa pessoa, não só para câncer de intestino, mas para longevidade. Então, o que se faz é a estatística da população. Então, em Mas sim, resumo, é um exame fundamental, mas não é o único. Então, pesquisas para daqui a pouco tempo, e você vai pegar isso também, existe uma detecção já estudada sobre isso, mas ainda não aprovada, de pegar material genético nas fezes e você vê o câncer pelo exame de fezes. E hum, aí não precisaria fazer todo esse preparo. As pesquisas estão avançadíssimas nisso e, com certeza, para a próxima geração, isso vai ser mudado, não vai precisar de exames tão agressivos quanto esse, ou mamografia, que talvez hum. seja um próximo que a gente vai Não, não é discutir. ainda não. Aí eu ainda estou aqui no Então, exame cardiológico, que é ótimo. aquele da prova do esforço físico, sabe? Ele Tá, isso pode aí gerar testa com o resultados. médico. Tá, Ele pode gerar erros médicos, né? Resultados positivos que podem tá. levar a Então, intervenções médicas como cateterismos, né? isso. Intervenções Então, assim, desnecessárias, não é isso? existe assim. Primeiro, nós temos que saber qual é a acurácia desse exame. O que quer dizer isso? O doente tem uma doença cardíaca e qual é a probabilidade desse exame mostrar a doença cardíaca? Esse é o primeiro ponto. Sabe qual é? Infelizmente, 75%. Isso Hum, é muito ou é pouco? Nós estamos falando de 3/4. sim. Parece muito em termos populacionais para um exame simples e barato. Mas nós temos que pensar que se a sua suspeita antes do exame for grande de doença cardíaca, se 25% você não diagnosticar, passa a ser um número gigantesco de dar um falso negativo. Então, se você está pensando numa doença já, não é um exame bom. Se você fizer um rastreio na população, pode ser útil se fosse a situação, mas, na verdade, fazer esse rastreio de coração para uma pessoa que faz exercício, que é um atleta, que não tem colesterol alto, que sua pressão é normal, que você é magra, não tem o menor sentido de fazer. Ou seja, a gente faz em pessoas com riscos e, se ela tiver sintomas, tem que fazer um exame talvez mais sofisticado. Ou seja, aí entra aquela história que eu falei do que o exame pode trazer para você e em quem fazer o exame.
É muito importante nesse caso aí o médico que você escolhe, né? Que isso é a grande chave, esse é o grande segredo, né, da medicina. Agora, Na verdade, bem informados, bem, né? bem Essa é. informado, né? Mamografia, já que você falou na mamografia, quais os riscos e a Então, necessidade de se fazer? então, normalmente as pacientes que eu peço mamografia pela primeira vez, todas têm a mesma reação. Esse exame deve ter sido feito por um homem, não sabe da dor que tem, né? Não, se fosse uma mulher, né? Mas sempre é isso. Porque assim, é um exame doloroso, é um exame muito chato, mas é um exame excelente. De novo, a partir dos 45 anos, ele é um exame muito mais acurado do que a gente falou daquela teste ergométrico do coração. Tá? Isso chega perto dos 90%. Ah, mas não é 100%? E agora? Então, de novo, a gente está lidando sempre com probabilidades. Tem exames mais sofisticados do que a mamografia associado com ultrassom da mama? Tem uma ressonância. Mas, de novo, ressonância é um exame super sofisticado, que tem uma radiação enorme, que é impossível fazer isso em sistemas públicos populacionais, e mesmo individualmente não justifica fazer sempre uma ressonância por causa da radiação. Mas, enquanto isso, mamografia, sim, ela Tá. evita, ela previne muito, muito. Até que idade? A partir dos 45 e, Sim, de novo, 75 de novo, 75. por causa daquela história Dependendo do populacional. histórico da sua família, se a família vive Exatamente. até cento e tantos anos, aí você, E, né? Tá bom. Uma outra preocupação aqui. Então, você disse aí que nunca é bom fazer ressonância, não é isso? Porque, por exemplo, é, as pessoas têm uma preocupação com o avanço da idade, com o esquecimento de coisas do dia a dia, né? E aí pede logo uma ressonância cerebral. Isso é uma loucura, né? isso. Então, é aquilo que a gente estava começando. Ressonância cerebral, nunca. E tem um tipo específico de ressonância, que é ressonância funcional, que pode detectar doença de Alzheimer precocemente, e Tá. detecta, tá? Mas nada que um bom exame neuropsicológico, através de entrevistas e testes de conversa, poderia detectar precocemente. Agora, o que acontece quando detecto precocemente uma ressonância, com a ressonância ou não, um Alzheimer? Basicamente, eu tenho que fazer todas as indicações para se prevenir, e existem pelo menos 14 fatores de riscos, como recentemente a Organização Mundial da Saúde catalogou. E tem coisas interessantíssimas nisso para prevenir Alzheimer. Vai desde controlar sua diabetes, sua hipertensão, controlar a sua surdez, a sua visão, mas tem coisas muito interessantes. Por exemplo, manter sua vida intelectual tendo Ativa. desafios, de manter seu relacionamento social. Quer dizer, então tem coisas que vai além da medicina por si só. E entra aí também atividade física, entra aí muitas, 14, como eu falei, Tá. sendo que doenças são parte delas e sua ritmo de vida a maior parte delas. Esquecer é uma proteção do cérebro, né? O cérebro consome muita Exatamente. energia. Ele, às Não, vezes, e é às vezes ele como te músculo, protege. por incrível que pareça. Músculo, você tem que exercitar ele. Sim. Vamos lá, então. Agora nós estamos chegando ao fim aqui, nosso tempo já está se esgotando, então vem as perguntas mais filosóficas ou mais amplas. Por exemplo, a medicina sempre foi associada a uma missão quase que social, né? Isso é uma missão social quase como um sacerdócio, né? Cuidar da vida, aliviar o sofrimento do outro, né? No sistema atual, Liechtenstein, altamente mercantilizado, essa dimensão humanista não virou uma falácia? Nunca. Nunca? Enquanto não, enquanto eu estiver com a minha consciência, a minha atividade, eu vou lutar a favor disso, tá? Quer dizer, então, eu recebi um texto maravilhoso
domingo agora, quer dizer, hoje, 2 dias atrás, assim, quando eu me tornei médico, olha que lindo. Não foi quando eu me formei, e poderia me tornar médico quando eu me formei. Não foi quando eu completei a residência médica e me tornei um especialista. Não foi quando eu obtive o título de medicina apta para fazer um procedimento. Ele conta nesse texto uma paciente que estava no seu consultório e ele, mais um dos doentes, atendendo, cumprindo o seu horário, né, dos 20 minutos por consulta, e ele estava feliz com isso, sendo um médico eficiente, né, no sistema de saúde. E eficiência, muitas vezes, é isso, é número de consultas por hora. E nesse dia, ele viu que a paciente estava esperando mais dele, obviamente, não queria ir embora, e aí ele começou a conversar com a doente, além da medicina, né? E o conversar significa o quanto a paciente, uma senhora, se preparou para ir na consulta, como ela se preparou, se arrumando, pegando conduções, sendo um momento muito mais do que receber a prescrição, tá? Então, quer dizer, quando se viu que as pessoas precisam do médico muito mais do que só para ser um técnico que vai ser substituído pela inteligência artificial, mas como um ser humano que dê apoio, um ser humano que ouça, um ser humano que ajude a tomar os remédios prescritos, que faça as orientações serem efetivadas. Então, nesse momento, a pessoa se transformou no médico. E não quando ele tinha o conhecimento técnico. Eu fiz essa pergunta porque hoje os médicos, principalmente aqui nos Estados Unidos, tratam você como números, né? Por isso, Isso isso está acontecendo no Brasil também. está acontecendo no Brasil, é o time da pessoa, né? Você entra lá, em primeiro lugar, não é nem ele que te atende, é uma assistente, né, que não é formada em medicina, que te atende, faz os primeiros atendimentos, depois ele chega, fica, sei lá, alguns segundos, nem chega a minutos, e sai da sala e manda você fazer uma série de exames. Essa característica não é isso, não é para isso que você formou em medicina, não é isso? É para isso que você se tornou médico, não é? Exatamente, quer dizer, aquilo que eu falei, o número de exames é diretamente proporcional à ignorância do médico, né? Quer dizer, então, é exatamente isso, quer dizer, eu não lembro de uma consulta médica que eu dei nas últimas décadas que eu falasse estritamente da questão da queixa, do problema da doente. Quer dizer, a gente tem que ser muito mais que isso, né? Médicos de corpos e almas, né? Quer dizer, São Lucano, né? A gente tem que ser daí que vem o sacerdócio, né? Porque talvez Lucas, né, seja muito a personificação disso. Né? Então a gente tem que entender, e mais do que isso, né? Quer dizer, você tem que ter o domínio não só da medicina, você tem que ter muito mais conhecimentos da sociedade, inclusive para falar a língua do seu paciente. Se ele está preocupado com a política, por ser um político, com a economia, por ser um economista, com problemas do jornalismo, por ser um jornalista, você tem que entender o que ele está falando, né? E não simplesmente falar, olha, não sei do que você está falando, não sei o quanto isso pode estar te afetando. Então, isso a gente, como pessoas, tem que crescer. E o médico tem o dever até de fazer isso. Muito bem. Muito obrigado, doutor Arnaldo Lichtenstein, por essa aula, né, de ética médica. Querido, é sempre um prazer poder divulgar e lutar pelos valores que realmente importam na nossa sociedade. Obrigado. Pode falar. Pode falar.